Olá, sou a professora Daniela Freitas. Sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula preparatória para o ENSED do Ensino Fundamental. Hoje nós iremos falar sobre tabelas e gráficos. Gente, o que são tabelas? Tabelas são as representações de informações organizadas em linhas e colunas. Primeiramente, vamos analisar a primeira tabela. Na primeira tabela, vem trazendo na primeira coluna, trazendo o dia, que vem domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Na segunda coluna, vem trazendo o tempo. Na terceira coluna, temperatura mínima. E na quarta coluna, a temperatura máxima. Se simplesmente vem uma pergunta, como vai ser o tempo na segunda-feira? Segunda, se você olhar lá diretamente na linha onde tem o nome segunda, você vê um sol, então quer dizer que vai ser ensolarado, com temperatura mínima de 27 graus e a máxima de 32. Já na segunda tabela, tem trazendo na primeira coluna falando sobre o esporte e na segunda coluna as calorias queimadas por hora. Então vamos analisar. Na primeira linha, que vem falando abaixo do esporte, temos pular corda, gastando 885 calorias. Na outra linha, abaixo, corrida, 600 calorias. Depois temos o ciclismo, com 562 calorias. E a natação, com 435 calorias. Então, visualmente, é simples, é fácil de ser entendida. Bem, e o que são os gráficos? Vamos ver? Gráficos são representações visuais de um conjunto de dados ou valores numéricos. Existem vários tipos de gráficos. Os mais utilizados são os de coluna, que é o que vem mostrando aí na primeira ilustração, os de linha e os circulares. O gráfico de colunas, ele pode ser chamado também de gráfico de barras. E o gráfico circular, ele pode ser chamado também de setores e de pizza. Podemos observar no primeiro gráfico que ele fala de quê? Bem em cima tem o título do gráfico, é o desempenho em matemática. Cada coluna dessa está sendo indicada por uma cor, onde a primeira coluna abaixo tem o nome a que está sendo indicado os dados, que é ruim, 15%. Na segunda coluna, já em azul, regular, 25%. A terceira coluna, que está em vinho, 35%. E a quarta coluna, ótimo, 25%. Vamos analisar aí esse segundo gráfico, que é o gráfico de linhas. Tem valores gastos por mês. Logo abaixo, tem os meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. E aí, de acordo com o que vai aumentando ou diminuindo esses gastos, a linha sobe ou desce. Em janeiro tinha 306, em fevereiro foi para 420. Em março subiu um pouco mais, 485. E aí em abril vem descendo para 381, em maio para 250 e em junho para 200. Também bem fácil de ser interpretado e ser entendido. No terceiro gráfico, temos aí o gráfico circular, tem preferência por modalidades esportivas. Cada cor representando um tipo de modalidade, onde eu tenho o futebol em verde 40%, o vôlei em lilás com 30%, o basquete em vermelho com 15%, o azul claro com a natação 10% e outros em amarelo que é 5%. Agora vamos praticar um pouco. Temos uma questão do ENSED 2019 que diz assim: um supermercado elaborou uma cesta composta de 1 quilo de 4 produtos básicos: arroz, feijão, açúcar e sal, necessitando reajustar os preços de 3 desses produtos
para repassar o aumento aplicado pelos fornecedores. O gerente desse supermercado elaborou uma tabela na qual listou os preços desses produtos antes e depois do reajuste, conforme apresentado a seguir. Então, nós temos aí a tabela, temos a primeira coluna com os produtos, logo à frente tem o preço da venda, na segunda coluna o preço antigo e na terceira coluna o preço novo. Como o preço do sal não foi aumentado pelos fornecedores e o supermercado dispõe de grande quantidade em estoque, o gerente decidiu reduzir o preço do quilograma de sal de forma a manter fixas as despesas de seus clientes com a aquisição da cesta formada por esses produtos. O novo preço em real para o quilograma do sal será. Então, vamos observar as informações que vem trazendo no preço antigo e no preço novo. No preço antigo do arroz, era R$ 2,30 e foi para R$ 2,75. Então, a gente pode fazer até o cálculo mental, que é essa diferença do antigo com o novo. R$ 2,30 para R$ 2,75 é um aumento de 45 centavos. O feijão de R$ 2,50 foi para R$ 2,80, uma diferença de 30 centavos. O açúcar de R$ 1,25 para R$ 1,65, uma diferença de 40 centavos. Então, juntando essas diferenças, vamos ver quanto é que dá? Nós vamos ter R$ 1,15. Para descobrir o valor do sal, como nós iremos fazer? Nós descobrimos a diferença. Para saber o novo preço, basta que peguemos o valor do sal anterior, que era de R$ 2,50, e vamos subtrair o valor dessa diferença, que é de R$ 1,15. R$ 2,50 menos R$ 1,15, R$ 1,35 será o novo preço do sal. Vamos à próxima questão. Do Enseja 2018, um estudo visando a melhoria da saúde e do desempenho físico de atletas considerou aspectos nutricionais relacionados ao esporte, o que permitiu avaliar os hábitos alimentares dos atletas. Foram pesquisados cerca de 30 remadores do Clube Náutico Francisco Martinelli, atletas e alunos da escolinha de remo, conforme apresentado no gráfico. Nós temos aí o gráfico. Abaixo pergunta assim: pelo gráfico apresentado, alunos e atletas mostraram, pelos seus hábitos alimentares, que a refeição menos consumida é o... Então, vamos observando o gráfico. Em preto, nós temos aí de jejum. Em cinza, colação. Depois eu tenho um quadrinho que é preto com branco, que tem o almoço, tem linhas horizontais, o lanche, linhas verticais, o jantar, e o quadrinho branco, a ceia. Então, analisando pelos gráficos, nós temos aí a categoria abaixo, tem o nome alunos, do outro lado atletas, nós temos aí as quantidades. Então, como ele quer a refeição que menos, analisando o grupo dos alunos, o que tem menos, tá em branco aí a coluna branca, que é referente à ceia. Olhando também ali no grupo dos atletas, nós temos também a ceia novamente bem menor. Então, é a resposta certa. Precisamos nem questionar as demais, que todas estão superior à ceia. Bem, é isso que eu queria repassar para vocês, um pequeno resumo. Vamos praticar com os trabalhos enviados aí, as atividades postadas no grupo. E boa sorte, vamos para cima, vamos estudar, vamos focar.